Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 9 de abril de 2026. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Tribunal de Contas da União prepara documento com informações sobre rombo dos Correios, após deputado pedir explicações sobre prejuízo registrado. Justiça isenta de imposto empresas de exportação de petróleo bruto. O governo brasileiro deve recorrer. Israel diz que matou o sobrinho do chefe do Hezbollah e Benjamin Netanyahu nega que Líbano faça parte do acordo de cessar-fogo. Funcionário mata chefe após receber advertência no trabalho em Minas Gerais. Professores da rede estadual de São Paulo fazem paralisação e pedem aumento salarial. E NASA detalha o retorno dos astronautas à Terra. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo é agora, aqui no Gospel News. Boa noite. O Tribunal de Contas da União prepara um documento sobre a gestão financeira dos Correios para enviar ao Congresso Nacional após um pedido do deputado Evair Ferreira. Os parlamentares querem entender como se deu o déficit da empresa, os detalhes da evolução da despesa e informações sobre as falhas e governança. No começo do ano, a estatal recebeu 10 bilhões de reais em empréstimos para manter as operações. O deputado Evair Ferreira, do PP, pediu ao Tribunal de Contas da União esclarecimentos sobre a gestão financeira e orçamentária dos Correios. O parlamentar pediu mais detalhes sobre o prejuízo registrado de quase 4 bilhões e meio de reais no primeiro semestre do ano passado, com informações do déficit, a evolução de despesas da estatal e a regularidade da gestão de precatórios. Em 2024, a sustentabilidade econômico-financeira dos Correios foi incluída na lista de alto risco. Isso porque, em 2022, a empresa fechou o balanço com um prejuízo de 700 milhões de reais. Mas 2 anos depois, em 2024, o déficit pulou para 2 bilhões e meio de reais. Os Correios contrataram um empréstimo de 12 bilhões de reais com 5 bancos e receberam 10 bilhões de reais do total no início deste ano. O dinheiro será usado para quitar dívidas imediatas e sustentar a operação, mas a empresa já admitiu que pode precisar de mais 8 bilhões de reais ao longo do ano. Terminou hoje o prazo de adesão ao programa de demissão voluntária dos Correios. A empresa esperava que 10 mil funcionários deixassem os Correios neste ano, mas o número ainda não foi fechado e aponta pouco mais de 3 mil adesões. A empresa também detalhou o plano de reestruturação. 11 imóveis da estatal foram vendidos, o que rendeu 11 milhões de reais. Ao mesmo tempo, 127 agências em todo o país foram fechadas. A Justiça Federal do Rio de Janeiro emitiu uma liminar isentando diversas empresas do imposto de exportação de petróleo bruto. A decisão afirma que o imposto de 12% pode ser inconstitucional. Na manhã de hoje, o ministro do governo Lula garantiu que a Advocacia Geral da União vai recorrer da decisão. A liminar da Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu a cobrança de imposto de exportação de 12% para várias empresas. Total Energies, Repsol Sinopec, Petrogal, Shell e Equinor não vão precisar pagar a alíquota para enviar o petróleo bruto para fora do Brasil. Na decisão, o juiz afirmou que o próprio governo brasileiro reconheceu que o imposto foi criado para gerar receita, o que ele classificou como um verdadeiro desvio de finalidade. Humberto de Vasconcelos Sampaio também suspendeu a cobrança do imposto nas operações envolvendo óleo diesel de uso rodoviário feitas pelas empresas desde março. A medida criada pelo governo petista previa a subvenção da alta do diesel. A expectativa era de arrecadar cerca de 30 bilhões de reais. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse a uma agência de notícias nesta quinta-feira que o governo vai recorrer da decisão e que o texto será apresentado pela Advocacia Geral da União. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta as multas previstas para a comercialização de combustíveis adulterados ou fora do padrão. A pena mínima para falsificação ou adulteração em registros de venda passa de R$ 20 mil para R$ 94 mil. O projeto segue para análise do Senado Federal.
A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da Operação Vem Diesel, que fiscaliza os distribuidores e revendedores de gás de cozinha. Agentes da Agência Nacional de Petróleo foram a 24 cidades em 15 estados com a presença da Polícia Federal e agentes de Procons. Ao todo, 55 distribuidoras e revendedoras de GLP passaram por fiscalização. Segundo as autoridades, eventuais irregularidades serão encaminhadas à Polícia Federal para investigações adicionais. A alta dos preços dos combustíveis podem comprometer o programa federal Gás do Povo, que garante a gratuidade para cerca de 50 milhões de pessoas. Nesta semana, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o conflito no Oriente Médio deve mudar as estratégias de autossuficiência. Segundo ele, a gestão quer que o Brasil seja autossuficiente no GLP, diesel e gasolina. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma PEC que impede que veículos de comunicação respondam civilmente por falas de entrevistados. Isso porque no ano passado o STF decidiu que o veículo de comunicação só pode ser responsabilizado se for comprovada a má-fé ou pela evidente negligência na apuração da veracidade. O relator da proposta na CCJ lembrou que a liberdade de expressão é imprescindível a qualquer ambiente. E o cacique Raoni declarou apoio à reeleição do presidente Lula nas eleições deste ano. Recentemente, ele criticou um projeto ambiental da gestão petista. O cacique Raoni, reconhecido mundialmente pela defesa da Amazônia, declarou nesta quarta-feira seu apoio à reeleição do presidente Lula nas eleições de outubro. O presidente Lula ele tem uma visão muito importante em relação a nós, os povos indígenas, e especialmente em relação ao nosso território. Ele já demarcou terras indígenas para o nosso povo. Então, eu o apoio. Vou apoiar sua reeleição para que ele possa continuar nos ajudando a demarcar o território tradicional do nosso povo. O líder indígena mais influente do Brasil construiu bons laços com Lula, mas Raoni também lhe dirigiu duras críticas. Em novembro, advertiu que não hesitaria em puxar sua orelha por seu aval à exploração petrolífera iniciada perto da foz do rio Amazonas. Desde 2023, Lula aprovou a homologação de cerca de 20 territórios para uso exclusivo das comunidades originárias. Grupos indígenas vão realizar uma marcha em Brasília nesta quinta-feira para pedir que novas terras sejam protegidas. O chefe da Organização de Energia Atômica do Irã descartou restringir o programa de enriquecimento de urânio do país. Ele afirmou hoje em entrevista a uma agência de notícias que as reivindicações dos inimigos não passam de ilusões que serão enterradas. Representantes dos Estados Unidos e Irã se reúnem nesta semana para discutir o fim da guerra no Oriente Médio. E os bombardeios de Israel contra o Líbano deixaram mais de 200 mortos e centenas de feridos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou negociações diretas com o Líbano. O gabinete do primeiro-ministro indicou que, em resposta a repetidos pedidos do governo libanês, as conversas vão se concentrar no desarmamento do Hezbollah e no estabelecimento de relações pacíficas entre os dois países. Enquanto isso, no Líbano, equipes de resgate buscavam vítimas nos escombros dos ataques aéreos israelenses de quarta-feira, que mataram mais de 200 pessoas e feriram pelo menos 1.000 em várias regiões. Diversos países pediram que o Líbano seja incluído no acordo de cessar-fogo alcançado entre os Estados Unidos e o Irã. O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, declarou na rede social X que, com os bombardeios no Líbano, as negociações não têm sentido. A frágil trégua também é afetada pela recusa do Irã em abandonar o enriquecimento de urânio. Antes das negociações no Paquistão, agendadas para o final desta semana, o presidente americano Donald Trump alertou que manteria tropas perto do Irã até que um acordo real fosse alcançado e advertiu que, se as negociações fracassarem, vai atirar com mais força do que qualquer um jamais viu. O segundo dia do cessar-fogo trouxe um pouco de calma e não foram relatados bombardeios nas últimas horas. A situação permanece incerta em relação ao Estreito de Hormuz, cuja reabertura era uma condição para o cessar-fogo. A Guarda Revolucionária Iraniana anunciou que os navios devem seguir suas rotas próximas à costa iraniana, supostamente para evitar minas. Nos mercados, o alívio trazido pelo anúncio de uma trégua foi de curta duração.
Os preços do petróleo subiram mais de 3% nesta quinta, aproximando-se novamente da marca de $100 por barril. O exército de Israel anunciou hoje que matou o sobrinho de Naim Qassem, chefe do grupo terrorista Hezbollah. Israel também confirmou novos ataques contra posições do grupo no Líbano. Hoje, mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, havia negado que o Líbano fizesse parte do acordo de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos. A emissora do Catar, Al Jazeera, anunciou a morte de um jornalista após um ataque na faixa de Gaza. A rede de TV Al Jazeera anunciou a morte de um de seus repórteres em um bombardeio israelense na faixa de Gaza. O jornalista Mohamed Wisha morreu no território palestino após um drone israelense atingir seu automóvel. A emissora do Catar afirmou que o assassinato não foi um ato aleatório, e sim um crime deliberativo e seletivo com o intuito de intimidar jornalistas. O correspondente Mohamed Wisha estava no oeste da faixa de Gaza quando foi morto em um ataque de Israel ao veículo do jornalista. O exército israelense não deu resposta imediata quando foi procurada pela AFP para comentar o ataque. O porta-voz da Agência de Defesa Civil de Gaza, Mahmoud Bassel, disse que Wisha foi morto junto com outra pessoa. A Al Jazeera incluiu Wisha numa lista com outros 10 seus jornalistas mortos em Gaza desde o ataque de 7 de outubro de 2023 pelo movimento islamista palestino Hamas, que desencadeou a guerra em Gaza. O exército israelense se manifestou sobre essa morte e disse que o homem morto era um combatente do Hamas infiltrado como repórter. Segundo os militares, Mohamed Wisha era um terrorista lotado em um quartel de produção de foguetes e armas. A Rússia entregou os corpos de 1.000 soldados à Ucrânia na manhã de hoje e recebeu de volta os restos mortais de 41 militares russos. Observadores da Cruz Vermelha estiveram presentes durante a troca. A Ucrânia ainda não se posicionou. O Camboja revelou a estátua de uma grande farejadora de minas terrestres. Magawa é uma fêmea de rato gigante africano e a única roedora a receber a medalha de ouro da Associação de Proteção dos Animais do Reino Unido. Uma fêmea de rato gigante africano ganhou uma homenagem no Camboja por seu trabalho como farejadora de minas terrestres. O país asiático inaugurou uma estátua de Magawa, a única roedora a receber a medalha de ouro da Associação de Proteção de Animais do Reino Unido, por bravura em 2020. Originária da Tanzânia, ela ajudou a detectar mais de 100 minas e outros aparatos não detonados em uma área equivalente a 20 campos de futebol, entre 2016 e 2021. O trabalho de Magawa evitou a morte ou mutilação de muitas pessoas no Camboja. Magawa, que media 70 centímetros, conseguia inspecionar uma área equivalente a uma quadra de tênis em 30 minutos, tarefa que levaria 4 dias para um humano com detector de metais. O animal morreu em 2022 aos 8 anos de idade. O Camboja continua repleto de minas, munição descartada e outras armas de décadas de guerra iniciadas na década de 1960. E no próximo bloco, o funcionário mata chefe após receber advertência no trabalho. E professores da rede estadual de São Paulo fazem paralisação e pedem aumento salarial. Um funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi, no centro-oeste de Minas Gerais, foi preso em flagrante, suspeito de matar o chefe após receber uma advertência por se recusar a cumprir uma ordem. A arma usada no crime foi apreendida. Imagens da câmera de monitoramento mostram o momento em que o suspeito chega à casa do chefe e toca a campainha. Na sequência, Sinésio Omar da Costa retira a arma da cintura e entra na casa. Em poucos segundos, ele comete o crime e sai correndo com a arma na mão. José Wilson foi baleado, socorrido, mas não resistiu. O operador de máquinas foi localizado pela Polícia Militar em Pedra do Indaiá, a 100 quilômetros do local do crime. Segundo a Polícia Civil, ele estava na companhia de outras 2 pessoas que foram detidas, ouvidas e liberadas. De acordo com a chefe administrativo e financeiro da empresa, Valdete Aparecida, apesar de bom profissional, Sinésio tem um temperamento difícil e explosivo. Segundo ela, Sinésio já havia recebido outras advertências. Ela disse ainda que José Wilson e o suspeito trabalhavam juntos há mais de 15 anos. O presidente do SAE,
Eduardo de Assis lamentou o ocorrido e descreveu José Wilson como um homem tranquilo, de perfil conciliador e profundamente religioso. Segundo ele, o chefe do setor de rede era conhecido por tratar todos com respeito e educação, e até sendo visto por alguns colegas como uma pessoa que evitava conflitos. Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma idosa é espancada por um hóspede em uma pousada no Distrito Federal. Maria Luísa chegou a ser presa, mas foi liberada sob restrições. Imagens mostram o momento em que a agressora Maria Luísa Lemos começa a danificar objetos do local, em um aparente ataque de fúria. Em seguida, a dona da pousada aparece, é empurrada pela mulher. Ela cai e bate a cabeça no chão. A agressora sai do campo de visão da câmera, mas volta e tenta agarrar a idosa. Ela puxa o cabelo e dá chutes na idosa. O advogado de defesa da vítima, Jairo Zelaya, afirmou que Maria Luísa e a namorada alugaram um apartamento na pousada por um mês e estava no local há cerca de uma semana. Maria Luísa estava embriagada e discutiu com a namorada por um motivo banal. Em seguida, passou a depredar o espaço. A vítima afirmou ao advogado e à polícia que foi xingada de velha desgraçada e ameaçada de morte. A polícia militar foi chamada ao local, prendeu a agressora, mas após a audiência de custódia, ela foi liberada provisoriamente sem o pagamento de fiança. Ela também está proibida de sair do Distrito Federal por mais de 30 dias. Deve comparecer a todos os atos do processo e não pode se aproximar ou manter contato com a vítima, nem retornar ao local. Um professor de 26 anos foi preso em flagrante por importunação sexual contra uma funcionária da Escola Estadual Ari Gomes, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que o episódio ocorreu quando já não havia alunos no local e que repudia qualquer forma de assédio sexual. O contrato do professor foi encerrado. O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo convocou uma paralisação dos docentes, que começa amanhã. A categoria reivindica o reajuste salarial conforme o piso nacional, a valorização profissional, melhores condições de trabalho e mudanças em políticas educacionais. A paralisação começou nesta quinta-feira e está prevista para terminar amanhã. Em nota, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo afirmou que o governo de Tarcísio de Freitas descumpre a lei do piso. O texto também questiona o aumento de 10% para as forças de segurança e não para a categoria dos educadores. Os professores também cobram a aplicação correta da jornada do piso, garantindo que ao menos 1/3 da carga horária seja destinado a atividades extra-classe, como planejamento e formação. Outro ponto central é a retirada de um projeto de lei que trata da reforma administrativa na área da educação. Está marcado para amanhã uma assembleia no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, para decidir os rumos da greve. O encontro será às 16h. A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu 160 armas de fogo e quase 8.000 projéteis em um estabelecimento comercial em São Gonçalo, na região metropolitana. A operação de hoje também apura a falsificação de documentos públicos para viabilizar o armazenamento e a posse de armas de fogo. Nessa semana, em uma outra operação em São Paulo, a polícia prendeu um homem com um arsenal de guerra em uma pousada. 10 armas e 1.500 munições foram apreendidas após uma revista em um cofre. De acordo com a polícia, o armamento seria utilizado em um possível roubo a banco e ataque a carro forte. A Polícia do Rio de Janeiro iniciou hoje uma operação na comunidade da Quitanda, no complexo da Pedreira, na Zona Norte. Os agentes foram às ruas para cumprir 12 mandados de busca e apreensão contra traficantes do 3º Comando Puro. A comunidade da Quitanda faz parte de um cinturão estratégico dentro do complexo da Pedreira. E segundo a Polícia Civil, a localização é considerada estratégica para o controle de rotas do tráfico e também para a prática de crimes como roubos de carga. De acordo com a delegada Yasmine Verghetti, a área é visada pelo Comando Vermelho, facção rival do TCP. Segundo ela, os mandados foram cumpridos justamente para diminuir essa expansão territorial. Ela informou ainda que mais de 100 agentes foram às ruas nesta quinta-feira. Até o fechamento desta edição, uma pessoa havia sido presa. A seguir, NASA detalha o retorno dos astronautas à Terra e os gols da estreia dos clubes brasileiros na Copa Libertadores.
Uma imagem chamou a atenção na Ásia essa semana. Avestruzes foram flagrados correndo no meio de rodovias em diversas cidades. Qual a chance de uma cidade registrar um avestruz correndo em meio aos carros em uma avenida movimentada? A resposta normalmente seria bem pequena, mas isso não se aplica aos países da Ásia. A primeira aparição de uma dessas grandalhonas ocorreu na província de Chonburi, na Tailândia. Em um incidente inusitado, um avestruz escapou de seu lar adotivo e correu descontroladamente. A ave chamada B1, um macho de 6 meses de idade, conseguiu percorrer vários quilômetros antes de ser capturada. O dono do animal explicou que ele escapou após levar um susto com o barulho de um caminhão. E não é que a situação se repetiu em Pequim? A avestruz fugitiva correu pela zona de desenvolvimento econômico de Yuzhang, no sudeste da capital chinesa, seguida por vários veículos policiais. De acordo com relatos da imprensa, a ave teria sido criada por um morador local e foi capturada com sucesso. Na natureza, um avestruz consegue atingir 70 km por hora. Perseguição só de carro mesmo. 100 anos após o nascimento, uma nova perspectiva sobre Marilyn Monroe foi inaugurada na França. Agora, a atriz é apresentada como uma figura feminista em Hollywood. 100 anos após o seu nascimento, surge um novo olhar sobre Marilyn Monroe. Longe da imagem de loira ingênua, a atriz passa agora a ser apresentada como uma figura feminista, uma pioneira da resistência em Hollywood. Esta transformação se reflete na exposição que a Cinemateca Francesa de Paris dedica a Marilyn Monroe, aberta a partir desta quarta-feira e vai até 26 de julho. O que me interessava nesta exposição era a oportunidade de refletir sobre Marilyn Monroe e tomar distância de todas as lendas e de todos os relatos que costumam se repetir e que muitas vezes são muito reciclados em torno dela. Sobretudo, se tratava de tentar devolvê-la ao seu contexto. E, surtout, d'essayer de la recontextualiser. Com menos de 30 anos, Norma Jane Baker, mais conhecida como Marilyn Monroe, se tornou uma das maiores estrelas mundiais, em uma época de puritanismo e segregação nos Estados Unidos. Por meio de imagens, trechos de filmes e objetos que forjaram sua lenda, a exposição revela uma Marilyn mais complexa, um mito moldado pelos estúdios de Hollywood que a transformaram em ícone global. A exposição apresenta uma mulher que não se limita ao seu glamour, mas que busca tomar o controle do próprio destino. Les discours habituels sur Marilyn Monroe sont davantage centrés sur sa biographie. Quando se fala de Marilyn Monroe, o habitual é se concentrar mais na sua biografia, na sua vida privada. São mencionados muitas vezes os divórcios, abortos espontâneos, as dificuldades para ser, por assim dizer, uma mulher realizada. E creio que isso pode ser uma forma de minimizá-la, de vê-la constantemente por meio do prisma de supostos problemas emocionais. De toujours la voir à travers des supposés problèmes émotionnels. Pela mostra, Marilyn não foi apenas uma vítima, foi uma mulher à frente de seu tempo, que questionou o sistema e tornou visíveis os abusos sexuais em Hollywood muito antes do movimento Me Too. A exposição mostra a atriz como uma verdadeira resistência em um ambiente dominado por homens, um ícone feminista de ontem e de hoje. Os astronautas da missão Artemis II disseram que o sobrevoo lunar ainda causa calafrios. Os 4 tripulantes da nave Orion se preparam para a reentrada na Terra programada para amanhã. Eles tiraram milhares de fotos e documentaram inúmeras observações durante seu voo ao redor da Lua. Mas à medida que se aproximam de casa, os astronautas do programa Artemis II disseram que estão apenas começando a processar essa experiência extraordinária. O comandante da missão, Reed Wiseman, descreveu que a experiência desafia os limites da mente humana. Ainda nem comecei a processar tudo o que passamos, ainda temos mais 2 dias e atravessar a atmosfera sob uma bola de fogo também é uma experiência profunda. Os 4 astronautas, os americanos Reed Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, e o canadense Jeremy Hansen estabeleceram um recorde de distância da Terra durante seu sobrevoo lunar. A expectativa é que eles cheguem à Terra na sexta-feira. Os times brasileiros estrearam na Copa Libertadores, o Palmeiras arrancou um empate do Júnior Barranquilla e o Flamengo venceu o Cusco fora de casa. O Mirassol conquistou a primeira vitória da história do clube na Copa Libertadores da América contra o Lanús. João Victor subiu sozinho após um cruzamento de escanteio e deu a vitória ao Leão. O Júnior Barranquilla recebeu o Palmeiras na Colômbia.
Teófilo Gutierrez abriu o placar de pênalti. No segundo tempo, Ramon Sosa recebeu livre, tirou do goleiro e empatou. O Flamengo foi ao Peru enfrentar o Cusco. Bruno Henrique abriu o placar de cabeça no início do segundo tempo. Nos acréscimos da partida, Arrascaeta fez o segundo e decretou a vitória. E o Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Não esqueça que agora, na sequência, a gente tem a transmissão diretamente do Renascer Hall Sede Internacional aqui na Rede Gospel, na Rádio Gospel, em todas as nossas igrejas e mídias sociais. O poderoso jejum desse mês de abril, desse ano apostólico de Eliseu. É a abertura desse poderoso jejum com o apóstolo Estevão Hernandes, bispa Sônia Hernandes, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional, e você acompanha ao vivo aqui na Rede Gospel de televisão. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo, e até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite e até amanhã.